Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.4, Funções exponenciais. 5 a 8. Faça em uma mesma tela os gráficos das funções dadas. Como esses gráficos estão relacionados? Número 7. Y igual a 3 elevado a x, y igual a 10 elevado a x, y igual a 1 terço elevado a x, y igual a 1 décimo elevado a x. Como dissemos no exercício anterior, toda função exponencial do tipo y igual a b elevado a x, com b maior do que 0 e b diferente de 1, tem as seguintes características. Toca o eixo vertical no ponto 1. É sempre positiva, ou seja, sempre está acima do eixo x. Se 0 menor que b menor que 1, o gráfico da função exponencial é sempre decrescente. Se b é maior do que 1, o gráfico da função exponencial é sempre crescente. Observe que as duas primeiras funções têm base maior do que 1 e os gráficos são crescentes, como mostrados na figura. Perceba que, como falamos no exercício anterior, a função com base maior cresce mais rapidamente. As outras duas funções têm base entre 0 e 1 e seus gráficos serão decrescentes. No entanto, existe uma relação entre as duas funções e as duas primeiras. Isso fica mais evidente se reescrevermos essas funções de uma forma mais conveniente. Como 1 terço é igual a 3 elevado a menos 1 e 1 décimo é igual a 10 elevado a menos 1, podemos reescrevê-las como y igual a 3 elevado a menos x e y igual a 10 elevado a menos x. Como vimos antes, o gráfico de 3 elevado a menos x é idêntico ao gráfico de y igual a 3 elevado a x e espelhado em relação ao eixo vertical. O sinal negativo no expoente faz isso. A mesma relação existe entre os gráficos de y igual a 10 elevado a x e y igual a 10 elevado a menos x. Número 8, y igual a 0,9 elevado a x, y igual a 0,6 elevado a x, y igual a 0,3 elevado a x, y igual a 0,1 elevado a x. Como todas as bases das funções estão no intervalo entre 0 e 1, os seus gráficos são sempre decrescentes. Se a base da função exponencial fosse igual a 1, o gráfico seria uma reta horizontal, já que 1 elevado a qualquer número real é igual a 1. Como a base na primeira função é muito próxima de 1, 0,9, o gráfico também terá uma forma muito parecida com a reta horizontal, um pouquinho inclinado. Um fato interessante é que, à medida que a base vai diminuindo de valor, o gráfico decresce mais rapidamente. Então, os gráficos de y igual a 0,6 elevado a x, y igual a 0,3 elevado a x e y igual a 0,1 elevado a x serão todos decrescentes e terão um aspecto mostrado. O gráfico de 0,1 decresce muito mais rapidamente porque a base vai se aproximando de zero. É um comportamento oposto a quando a base é maior do que 1, que a gente viu no exercício anterior. Quanto maior a base, maior o crescimento. Neste caso, quanto mais se aproxima do zero, o valor da base, maior é a taxa de decrescimento.